Oi, meu nome é Andrés e eu não construo um martelo desnecessário tem 3 dias. Eu adoro construir Mjolnirs e coisas que as pessoas não vão reconhecer para ter 30 views, mas esse eu jurava que ninguém nunca ia pedir para eu fazer, e teve umas 4 ou 5 pessoas que pediram para eu fazer, o que é tipo 30% das minhas views. Então eu decidi fazer porque eu amo qualquer desculpa que eu tenho para fazer um Mjolnir novo e fazia tempo que eu não fazia. Eu fiz dessa vez o Mjolnir Yggdrasil, que é o Mjolnir com o cabo feito da Yggdrasil, que é a árvore da vida. Esse é um tutorial que eu vou fazer, eu vou ensinar a fazer esse Mjolnir, mas ele é um tutorial que você pode usar para fazer qualquer Mjolnir do estilo do quadrinho, porque essa cabeça é igual para todos, só muda o cabo. Então esse daqui eu vou passar todas as medidas e os modelos, eu vou ensinar você a fazer essa cabeça e toda a estrutura dentro. E aí, se você não quiser fazer esse, que é um mais específico, para quem é mais fã e lê o quadrinho e tal, se você quer mais um Thor mais clássico, você pode só fazer o cabo de couro e acabou, não tem segredo. Então segue aí o tutorial que eu vou te ensinar a fazer. Ele é inteiro de EVA, hiper levinho, dá pra ir em evento, dá pra derrubar, dá pra atacar no amigo, dá pra agredir seu irmão. Esse é o Mjolnir Yggdrasil. Nas HQs, você sabe, né? Todo mundo já deve saber hoje em dia daquele rolê que o Thor ficou indigno, a Jane Foster pegou o Mjolnir e tal. 1 hora depois. E aí, depois que a Jane Foster destruiu o Mjolnir tacando ele no sol, o Thor ficou um tempão sem martelos. Ele guardou só uma lasca do Mjolnir era algo que ele carregava com ele de momento, assim, só. Aí, durante a saga da Guerra dos Reinos, o Malekith tinha usado o simbionte do Venom para refazer a Necrosword, que era a espada que o Gore usava, e ele tinha unido o poder de todos os reinos, dos gigantes de gelo, e tinha atacado Asgard. Asgard tinha ido pro saco, Odin estava fudido, as Valkyrias estavam todas mortas, e o Thor estava fudido, ele não sabia mais como ganhar, ele estava sem Mjolnir, estava com os poderes zoados, estava sem um braço já que o Malekith tinha arrancado dele. Aí ele vai até Yggdrasil, que é a árvore da vida, e ele faz o que o Odin fez, de arrancar o olho para conseguir a sabedoria de saber como ele vai ganhar do Malekith. Só que não é o suficiente, porque o sacrifício para Yggdrasil não é só simplesmente um olho, tem que ser algo que realmente você vai sentir falta. E o Thor não tem tanto ligamento com o corpo físico dele, porque Asgardiano meio que se regenera, ele pode fazer um olho biônico. Ele tinha que realmente sacrificar algo que ele amava. Aí ele decide sacrificar para Yggdrasil a última lasca do Mjolnir que ele guardava. Então ele sacrificou o olho e o último pedaço do Mjolnir para Yggdrasil. Aí Yggdrasil deu o conhecimento que ele precisava para ganhar do Malekith, falando que ele tinha que unir os outros Thors. Eles vão lá para a batalha final, e aí durante a batalha final, discutindo com o Malekith, ele acaba se tocando de que realmente o Gore estava certo, que o Thor realmente não é o deus do trovão e que o negócio dele não é ser digno. É que ele tinha que aprender a dar valor para as pessoas, mesmo elas sendo indignas, igual ele também era. E que ele é o deus dos indignos. E aí, quando ele tem essa realização, a árvore da vida consegue reconstruir o Mjolnir e recolocar a tempestade viva dentro dele, com a magia da própria árvore da vida. Por isso que ele tem um pedaço da Yggdrasil no cabo, e reconstrói o Mjolnir e manda lá pro campo de batalha, e aí ele ganha o poder da tempestade de fogo viva do Mjolnir com a Yggdrasil. Ele fica muito foda. Então, resumindo, esse é um martelo reconstruído depois que ele foi destruído. E esse aqui é um pedaço da Yggdrasil. E eu não sei você, mas pelo que eu resuminho que eu tô contando aqui agora, o que você acha que é mais significativo pro Thor? Algo que ele teve que se sacrificar e evoluir como personagem, e abrir mão do que ele amava, e depois fazer uma arma que tem um pedaço da árvore da vida, da Yggdrasil, da mitologia nórdica, ou o que eles fizeram no filme de... o Groot estava lá do lado, então faz o cabo de Groot. Que, por sinal, 5 minutos depois de fazer esse cabo, que era pra ser da arma indestrutível, o Groot luta contra o Thanos, faz 1 quilômetro de braço e o Thanos quebra como se fosse graveto, mas isso aqui o Thanos não quebra, mesmo sendo feito do mesmo Groot. Mas enfim, filme bosta é filme bosta, né? Então fica aí, eu vou ensinar vocês como fazer isso aqui. Se você não quiser fazer esse específico, você pode fazer o do quadrinho com cabo de couro. E isso é um tutorial legal também, porque como essa é uma madeira meio de fantasia, ela é meio contorcida, tal, ela tem um aspecto meio de Tolkien, Senhor dos Anéis,
Você pode usar essa mesma técnica para fazer cajados, tipo o cajado do Gandalf, de mago para RPG, essas coisas, porque é uma madeira mais estilizada, mais de fantasia, ela não é uma madeira mais realista, retinha, como a arma geralmente usa. Então é isso aí. Fica aí. Eu vou ensinar a fazer isso aqui. Eu amo giros desnecessários. E pra vocês 5 caras que pediram pra fazer isso aqui, eu acho bom vocês comentarem aí que eu fiz, viu, seus arrombados? É isso aí, fica aí e assiste. E aí, galera, então, pra fazer esse martelo, eu vou fazer ele com as medidas, basicamente as medidas que ele tem no filme, mas com as linhas da HQ. Então ele não vai ter esses chanfros que o martelo do filme tem nas laterais, que ele tem tipo esses cantinhos faltando. O da HQ ele é mais quadrado, ele é mais afiadinho, né? Então ele vai ter o mesmo tamanho que os martelos do filme tem, porque eu acho que é uma proporção legalzinha, mas ele vai ter as linhas das HQs. E aí eu fiz todas as contas, eu fiz todos os cálculos e eu acabei precisando só desses formatos. Então eu vou colocar aí na tela, você pode tirar print screen da tela ou anotar no caderninho aí. E você fazendo esses mesmos formatos, nessas mesmas medidas que está aparecendo na tela, você consegue de boa recortar algumas vezes cada um. Eu coloquei no desenho lá quantas vezes você precisa recortar cada um. E aí é basicamente um trabalho de quebra-cabeça de encaixar os formatos. E olha, deu um trabalho da porra fazer isso, porque você tem que calcular o ângulo direitinho. A parte quadrada é de boa, mas essa parte dos chanfros das quinas, que você tem que acertar o ângulo em que o triângulo deita, e para fazer esses cantinhos que ele tem nas laterais, nossa, isso foi muita tentativa e erro, muita. Então, valorize que eu tô te dando as medidas certinhas no papel já, só para você recortar, porque senão você ia desperdiçar muito tempo e material, viu? Aí aqui tá o grande segredo dessa construção, que é cortar o EVA em vinco, que nem você tá vendo aí. Dessa forma, quando você colar as 4 partes, vai formar um quadrado. E eles vão encaixar um no outro e ficar aquele vinco afiadinho. Então você corta o EVA em ângulo, para quando você colar, ele encaixar assim. Então você pense, se ele vai ter que ter 90 graus quando você juntar os dois, porque é um quadrado, então você tem que fazer o corte ter metade disso. Então você corta em 45 graus, que é basicamente cortar na diagonal retinho, né? Dá pra fazer de olho, eu cortei meio de olho, não tem... Como a gente vai estar fazendo de EVA, que é um material que super perdoa errinhos, ele é um material que se você cortar um pouquinho torto, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você consegue dar uma esticada, uma empurrada, uma esmagadinha, e ele ainda encaixa. Não é um material que você precisa ser tão preciso quanto se fosse de madeira, por exemplo. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com EVA. E aí é só uma questão de juntar as partes, formando primeiro o cubo, depois as quinas. E aqui uma dica, olha, quando você for ter que colar algo com adesivo de contato que vai ter que ter várias paredes ao mesmo tempo, coloca um papelzinho para proteger umas partes, e aí você cola primeiro as quinas, que é onde você precisa que fique certinho, e aí você vai aos poucos tirando o papel sulfite e colando. Dessa forma você não precisa ficar lá precisando de 8 mãos para encaixar cada centímetro onde a cola tem que estar, porque essa cola encosta já era, você não consegue ficar arrumando que nem cola Prit, né? Ela encostou já era. Então, quando você tem que colar tipo uma borda inteira, assim, coloca um papelzinho e vai colando aos poucos enquanto você puxa o papelzinho. E acredite, eu queria ter tido essa dica anos atrás, antes de ter destruído 1 milhão de coisas que eu construí. Aí o cabo você pode fazer de PVC, de cano, com o que você quiser. Eu quis fazer de madeira de cabo de vassoura porque eu quis dar um pouquinho de madeira de verdade para esse cabo, só para sentir que tem um pouco de madeira mesmo nele. Mas isso é frescura minha pura, não tem necessidade nenhuma, você pode usar o que você quiser. Eu tô agora engrossando o cabo com as tiras de EVA que eu tinha de sobra de outros projetos, para ele ficar com os calombos irregulares, porque o segredo para fazer esse tronco ficar maneiro e bem com estilo de árvore de fantasia, tipo o cajado do Gandalf e essas coisas, é que tem que ser um tronco bem irregular.
Então ele tem tipo uns calombos, então eu deixei ele mais fino no topo, mais gordinho perto, né? E ele fica parecendo uma raiz. E aí eu vou engordando ele e fazendo umas áreas mais gordinhas, outras mais finas, totalmente assimétrico. E aí você só corta umas tiras irregulares de EVA e você vai colando meio que formando esses intestinos, essas meio que curvas de raiz de árvore. Siga seu coração, não tem nenhuma forma errada de fazer isso. Eu segui um pouco o design do quadrinho, que ele tem como se fosse uma torção no meio, assim, como se fosse... que dá pra ver que é como se a raiz tivesse que meio que crescido dentro da cabeça do martelo e ela que tá segurando tudo lá dentro, assim. Então eu quis fazer uma raiz com uns vincos e uns afundados, assim, eu quis deixá-la bem 3D, pra parecer que ela tem que ela é bem forte, assim, sabe? Então eu fiz os vincos de madeira bem grossos. E aí você primeiro faz os grossos e aí você só vai cortando umas tirinhas, uns filezinhos mais fininhos e você só vai tapando os buraquinhos até virar uma forma única, assim. Aí você vai com o estilete, vai tirando uns cantinhos, vai afiando. Essa parte você senta, faz com calma, aproveita que você não vai ter que ficar filmando que nem eu filmei. Faz de boa na tua aí, você não tem que fazer com pressa. E não tem jeito errado, você pode fazer do jeito que você quiser, se você achar que tá ficando ruim, arranca. E aí eu só fiz aquela texturinha, né, de sempre, com o Dremel e com o estilete, selei ela com a cola branca, e aí, em vez de deixar a marca de pincel, você vê que eu tô socando a pontinha do pincel de propósito para deixar ele texturado. Eu quero que ele fique parecendo esse metal batido, e aí eu fico batendo a ponta do pincel para ele ficar todo poroso, assim. Eu, de propósito, não deixei a cola lisinha, porque eu quero que esse martelo tenha a textura do martelo dos quadrinhos, que não é um metal lisinho, ele é um metal meio... Ele é uma mistura de pedra com metal, porque ele é um metal meio de meteorito, né? Que ele é feito de centro de estrela. E aí você vê que deu certinho o efeito, olha. Você vê que ficou um metal meio batido, assim. Ele deu a texturinha que eu queria. Isso vai fazer a diferença quando a gente der o black wash agora e o preto ficar grudando em todos os vincos e batidinhas e texturas. Para fazer a madeira... Aí tem 1 trilhão de tons. Use todos os marrons e beges e dourados e amarelo e laranja que você tiver. Vai pondo, tirando, até você ficar feliz com a cor. Eu quis fazer uma coisa um pouco mais realista que o quadrinho, que é uma madeira bem laranja. Eu quis fazer o que seria o equivalente a se tivesse uma versão live action dele, assim. Então eu fiz umas raízes um pouco mais realistas e um tom de madeira um pouco mais realista, mas eu ainda quis deixar o formato bem fantasia. Então você vê que aí eu dou Black Wash, ele realça todos as batidas e riscos e texturinha de pedra da cabeça do martelo. E aí o Black Wash na madeira é o essencial, de verdade, porque é o que vai deixar os vincos que a gente ficou horas entalando, vai ficar bem mais 3D. E aí eu vou fazer mais tons de marrom ainda. Eu tô fazendo uns tons mais beges, uns mais laranja. Aí depois que eu terminei de gravar isso aí, eu ainda peguei giz e passei giz amarelo, giz laranja, giz marrom. Tem umas áreas onde eu passei de levinho um pouquinho de verde pra dar uma texturinha de natureza, assim. E eu achei que o resultado ficou bem legal. Infelizmente, como sempre, né, a câmera de Xiaomi mais o YouTube, eu acho que você não vai conseguir ver direito exatamente as texturinhas dessa madeira. Mas ao vivo, especialmente na luz do sol, que ela faz realçar mais as cores naturais, essa madeira ficou muito legal. Deu até vontade de fazer um cajado do Gandalf, alguma coisa com mais madeiras, assim, alguma coisa de Senhor dos Anéis, um arco élfico, alguma coisa do tipo. Porque essa técnicazinha de passar giz e fazer a texturinha, e fazer essas raízes de árvore meio que se contorcendo, eu gostei muito desse resultado. E também foi bom que eu consegui definir de vez a conta de fazer a cabeça do machado, então dá pra repetir quantas vezes quiser. Se você quiser, faz aí na sua casa, me manda foto. E é isso aí, valeu por ter assistido até aqui. Dá um oi pra Xaninha. E lembra de comentar, dar like, interage aí nessa porra pro YouTube parar de flopar meus vídeos. Diz o que você achou. Se você quiser comprar algum template ou molde que eu tenho de outros vídeos, esse é de graça. Mas eu tenho alguns outros que eu vendo lá no Instagram só pra conseguir mais um dinheirinho pra comprar tinta, comprar EVA, essas coisas.
E se quiser me segue lá no Instagram também. E se inscreve aí, comenta. Lembra de interagir pro YouTube parar de flopar meu vídeo. E pros 5 caras que pediram pra fazer esse martelo, de nada, viu? Espero que vocês agradeçam e comentem e compartilhem. E é nóis, valeu e obrigado por ter assistido até aqui. E eu fiz questão de deixar a Xaninha aparecendo porque ela é minha chefe. Falou.